Eu acho que o PT perdeu uma eleição terrível do ponto de vista da derrota brutal eleitoral. Mas essa nota do PT, depois da eleição, é uma derrota pior ainda. Porque é a derrota de quem não entendeu nada, de quem não reconheceu nada e de quem não pediu desculpas e de quem não sinaliza para onde vai. Eu vou falar dos quatro. Primeiro, não entendeu. O PT está achando que perdeu votos por causa da corrupção. Esse foi um item importante. Mas foi um item importante, no caso do PT, porque era o partido não corrupto. Se fosse um partido com tradição de corrupto, já teve Brasil candidato que dizia rouba, mas faz. Mas não, esse é contra todos os roubos. E, de repente, caiu nisso. Mas não foi isso. Os erros na economia, a inflação e, sobretudo, o desemprego, é que eu acho que é a grande causa dessa derrota. E não entenderam. Não entenderam também os limites das narrativas, os limites do marketing. O marketing só engana até um certo ponto. Creio que foi Lincoln quem disse, é possível enganar todo mundo por pouco tempo e enganar poucos por muito tempo, mas é impossível enganar todos por muito tempo. O PT acreditou que podia. E a outra coisa que eu acho que é mais grave, e isso sim pode levar a um certo desfazimento do PT até se refazer, é que não está mais em sintonia com o espírito do tempo, não está mais em sintonia com a realidade como ela avança. A senhora tocou num ponto aí, por exemplo, terceirização. Não podemos deixar que continue nossos trabalhadores aqui, enquanto nós temos salários, seguro-saúde, tudo, os terceirizados aqui nem salário estão recebendo direito. Não podemos. Nós entramos num tempo em que certas profissões são provisórias. Para a profissão provisória, não pode ter uma carreira permanente. Então, uma profissão que vai acabar daqui a algum tempo, como estão falando até motorista, os carros vão ser automáticos, eu ainda confesso que não acredito muito nisso, a gente vai ter carreira por 35 anos. Eu nem sei se com a revolução da cibernética, a gente também não vai ficar obsoleto aqui. Vai ter um grande computador que recebe o que é que o povo quer, processa, vê as consequências, elabora a lei e manda para a gráfica automática, nem para a gráfica, manda para casa as pessoas. Uma série de atividades estão ficando obsoletas. O PT não entendeu que a provisionalidade dos tempos de hoje nas relações trabalhistas exige uma reforma trabalhista. Não entendeu? Aí gera desemprego. Não entendeu que nós estamos vivendo muito mais anos e, portanto, a aposentadoria exige uma reformulação. E mais grave, nós vivemos mais anos e nascem menos meninos e meninas. Então, a base que paga diminui e aqui aumenta o teto que gasta, que recebe, como eu. Tem que mudar as regras. Não entendeu, por exemplo, que a Petrobras não tem condições de explorar o pré-sal na totalidade. E nem entendeu que nós estamos caminhando para um mundo sem combustível fóssil. O petróleo vai ficar uma coisa obsoleta. Não entendeu que petróleo debaixo do mar não serve, só serve se você tira, transporta, refina e distribui. E tirar, transportar, refinar e distribuir exige investimentos. E a Petrobras não vai ter para colocar 30% em todos os poços de petróleo. E não vai ter, porque, de qualquer maneira, o pré-sal é maior do que a Petrobras e porque o PT quebrou a Petrobras. A gente vai precisar recuperá-la. O Brasil, quando eu digo nós, não digo o atual governo, nós, o Brasil vai ter que recuperá-la. Enquanto isso, o petróleo enterrado. Eu, inclusive, fico revoltado com essa posição, porque nós conseguimos, depois de muito esforço, votar a ideia de que os royalties do petróleo iriam para a educação. E não que os royalties do petróleo ficariam enterrados debaixo do subsolo do mar. Porque é lá que está o royalties. Eu quero tirar esse royalties. E isso exige todas essas operações. A Petrobras sozinha não tem.
E olhe que a proposta aprovada ontem, ela ainda diz, a Petrobras tem o direito de dizer se quer ou não colocar 30% em cada poço. Quando ela disser não tem como, aí o Brasil não fica sem explorar aquele poço. E ainda tem gente que resiste a essa realidade. Eu acho que essa foi uma das causas maiores da derrota do PT. Ficou um partido reacionário. Porque reacionário é quem não percebe a evolução das coisas e fica com nostalgia do passado. É isso que é reacionarismo, a nostalgia do passado e não olhar lá na frente. E é claro que olhar na frente tem uma maneira de direita e uma maneira de esquerda. Eu ainda insisto nessa palavra, pode ser outra. Tomemos um caso, senadora. Desculpe estar tomando muito seu tempo, senadora. A senhora está com muita pressa? Não, eu quero que o senhor continue, senador Cristóvão. Eu estou aqui encantada, porque essa é a parte, a complementação, e eu estou anotando outras coisas para seguir o que o senhor porque fez. Porque às vezes nessa fantástico, hora... Fantástico. Nessa hora tem que tomar um avião. Essa parte a gente teria que colocar numa moldura. É verdade. O senador Medeiros também não vai tomar avião agora, né? Verdade. Então veja um caso, senador. O que é uma posição progressista, uma posição conservadora. Uber. Eu, pela minha relação pessoal com os taxistas, especialmente no Distrito Federal, eu confesso que nunca tomei Uber e vou evitar tomar, porque os nossos taxistas estão em fase de inanição. Agora, como é que a gente encara o problema do Uber? Tem a maneira reacionária, quer dizer, proíbe-se Uber. Não tem como. É uma tendência, e não é só de táxi, não, vai ser de tudo, a uberização do mundo. Tem uma outra, que é a dos conservadores, não reacionários, que dizem o Uber é fundamental, os taxistas que se virem. Eu tenho uma terceira. Quer dizer, é inevitável a uberização do mundo. Portanto, se eu tenho um sentimento social, eu tenho que saber o que é que eu faço com os taxistas. Vamos prepará-los para serem parte do Uber? Vamos definir uma regra de transição para a adoção do Uber? Isso devia ter sido feito quando substituíram condutor de carruagem por motorista de carro. Gerou um desemprego imenso naquela época, porque transformar um condutor de carruagem em motorista de carro é difícil. Mas poderia ter havido um processo. Então, veja, o PT não foi capaz de entrar nessa terceira via. Aliás, não é boa a terceira via, não. Nessa via progressista de dizer certas mudanças que a realidade está fazendo exige de mim uma postura para poupar os prejudicados, mas sem interromper a marcha do progresso. Ficaram reacionários. Querem interromper a marcha do progresso. E eu não falo no caso do Uber especificamente. Eu falo no caso da Previdência, no caso das leis trabalhistas, por exemplo, que é uma marcha de progresso, é viver mais tempo. Logo, tem que contribuir mais. É ter trabalho provisório. Logo, as regras feitas 80 anos atrás por Getúlio Vargas têm que ser adaptadas. Quando as leis trabalhistas foram feitas, não existia máquina de escrever elétrica. Hoje, não só tem digitador, que é diferente de datilógrafo, exige mais formação, como já se tem, em algum momento, você dita e a máquina escreve. O meu telefone aqui, eu tenho uma neta com 5 anos que não sabia escrever, quando tinha 5 anos, ela ditava e me mostrava escrito, sem saber o que estava escrito. O telefone fazia. E a gente mantém as mesmas regras para datilógrafo? Não pode, não pode. Então, eu acho que foi isso que levou à derrota do PT. A falta de sintonia com os avanços. Não assumiu-se um partido conservador, como é, e não soube ser um partido progressista. Não foi capaz de respeitar as regras da economia. Não entendeu, por exemplo, que na esquerda daqui para frente, nos progressistas, temos que entender que a economia é uma questão quase que totalmente técnica. O lugar do debate ideológico é o que fazer com uma economia eficiente. Mas se ela não for eficiente, a gente não consegue fazer nada.
E para ela ser eficiente, a gente tem que respeitar as regras, porque outra coisa que eles não perceberam chama-se a globalização. As coisas estão hoje entrelaçadas, você não fecha mais. Nem a moeda é mais fechada, ela está entrelaçada com as outras. Mas eu quero mais um ponto. É que nessa declaração do PT, além de mostrar que não entendeu, não reconheceu os erros. E isso é trágico. Não reconhecer os erros é trágico. Na política aí fora, quando perde, a direção inteira do partido renuncia. Todo. O diretório chegaria ali e entregaria a renúncia. Eu não vou dizer fundar outra vez outro partido, mas renunciar, entregar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. A renúncia dos responsáveis. Não houve reconhecimento. Não houve pedido de desculpas. E aí eu termino. Você não entendeu a marcha do progresso, não reconheceu seus erros e nem pediu desculpas para fazer o quarto, que é reciclar-se. Reciclar-se. Ajustar o discurso à realidade sem transigir nos princípios. Princípios é o quê? Princípios é um povo livre, é um povo eficiente, é um povo que se reconheça como um só povo. No Brasil de hoje, a gente está reconhecendo corporações.